Estamos iniciando mais um programa Mulher de Milhões. E esse programa está muito especial, porque a minha convidada hoje é uma convidada de milhões. Mas antes de tudo, eu quero iniciar esse programa com o pensamento do dia. E você sabe que aquele pensamento do dia é para te sacudir da cadeira, né? E o pensamento do dia hoje é: o segredo do sucesso é colocar amor naquilo que se faz. E esse pensamento cai como uma luva para essa convidada especial que está comigo hoje. Porque tudo que você for fazer e colocar amor, o sucesso é garantido. E vamos conhecer a nossa maravilhosa Mulher de Milhões de hoje? Thaís Soto, seja muito bem-vinda à nossa casa, seja muito bem-vinda. Eu tô amando estar aqui, muito obrigada pelo convite, que prazer estar aqui nesse espaço, né, do Fernando Bertocchi, do Percy, contigo, muito obrigada, viu, pelo convite. Eu preciso fazer jus agora a isso que você falou, viu? Ai, maravilhosa. A Thaís é jornalista, especialista em comunicação, apresentadora e com um currículo extenso, mãe, filha, esposa. Mulheres hoje têm um currículo imenso, né? Jornadas duplas, triplas. E assim a gente vai vencendo na vida, né? Perfeito, é assim a realidade nossa e é assim a realidade de tantas mulheres de milhões que nos assistem. Ai, que bacana, que bonito, Fran. Eu fico realmente assim, feliz por estar aqui, usando esse espaço. Preciso dizer que para mim é muito mais confortável perguntar do que responder. Eu estou muito mais no teu lugar do que nesse aqui, então eu não estou na minha zona de conforto, né? E isso é importantíssimo, né? Porque nós mulheres precisamos sair da zona de conforto. Nesse momento estou na zona de desconforto, né? Mas vamos vencendo os desafios um a um, né? E hoje eu preparei um tema que vem exatamente como isso, vencer os nossos desafios. E você, como especialista em comunicação, vai contar para nós um pouquinho, mostrar para essas mulheres de milhões que estão em casa nos assistindo a dificuldade que as mulheres têm em se comunicar. Com certeza. Antes da gente falar sobre falar em público, Fran, eu queria muito contar rapidamente a minha história. Perfeito! Eu era uma criança muito tímida, né? Meus familiares... Não. É sério. Sério? É sério. Quem conhece desde pequeno confirma isso que eu tô falando. Lembro aqui da minha prima Lisete Alban, quando a gente se encontra, a gente ri muito sobre esse fato, né? Ela me achava muito estranha, porque minha prima, porque eu era uma criança realmente muito tímida. Eu morria de vergonha quando chegava alguém em casa. A mãe contava que eu me escondia embaixo da cama de vergonha das visitas. Então, olha só! Parece difícil hoje uma pessoa que trabalha com uma comunicação, profissão exposta, que exige, né, falar em público, que exige jogo de cintura. Eu fiz teatro, tenho também formação como atriz, tenho registro, né? Então, tudo tem solução, viu, gente? Já é essa a primeira dica que eu quero dar. E uma dica preciosa, né, Thaís? Eu venho de uma família simples, Fran, aqui de Passo Fundo, de 2 trabalhadores, não é? Minha mãe era uma técnica em enfermagem, meu pai é professor aposentado, então eu sempre trabalhei desde muito cedo. Com 14 anos, eu percebi que eu queria mais e eu precisava, então, me esforçar mais. Com 14 anos, eu comecei a trabalhar. Com 14 anos já tinha aquela mulher empreendedora aí dentro? Claro que sim, não tinha essa consciência que eu tenho agora, mas eu vendia a Avon, fui vendedora da Avon premiada, né? Guardo o porta-joias que eu ganhei naquela ocasião como vendedora até hoje, né? Exatamente pra gente lembrar como tudo começou, de onde eu vim, o que eu quero, pra onde eu vou, né? Depois fui trabalhar em escola de educação infantil, cuidar de criança. Até então era um ofício que podia ser feito naquela época, né? Eu já sou uma senhora de 46 anos, então já se vão aí 30 anos de quando eu comecei mesmo a entrar no mercado de trabalho, e eu me considero uma batalhadora, uma pessoa que sempre se esforçou muito. Esse é um pouquinho, assim, da minha história, do meu início. E como é gratificante, né, Thaís, a gente poder chegar e olhar a nossa trajetória. Com certeza. Olhar que aquela menina tímida, aquela menina que se escondia de uma visita, hoje está à frente de tantos eventos grandiosos. Tô muito aparecida, né, gente? Vamos combinar, né? Brincadeira, né? E hoje, a Thaís hoje ela consegue transmitir
um posicionamento fantástico, uma liderança fantástica. Ai, que bacana. E vencido muitos desafios aqui dentro. E tu sabe que, Fran, o teatro ele foi fundamental para eu sair desta situação de timidez, né? Eu encontrei no teatro a minha nova versão, né? Foi fazendo teatro no antigo grupo da Universidade de Passo Fundo que eu comecei a me soltar, a experimentar, me comunicar mais, e isso, o teatro ele foi simplesmente transformador. Então, quando as pessoas me perguntam como que você virou a chave, qual botão você apertou para sair daquela timidez e entrar numa condição de conseguir falar em público, né, de se comunicar. Então eu atribuo muito ao teatro. Eu fiz várias formações nessa área e o teatro ele foi fundamental. Depois, claro, eu fiz 2 faculdades na área da comunicação. Eu sou formada em radialismo e jornalismo. Fiz várias especializações, MBAs e também cursos de autoconhecimento. Cursos para eu entender exatamente qual é o meu propósito, de onde eu vim, como estou hoje, para onde eu quero ir, que espaços eu quero ocupar. Eu acho que a autoconsciência é a chave de tudo. Quando você não sabe para onde você quer ir, alguém vai decidir por você. Então é bom que você saiba exatamente o que você quer da sua vida. E aí tem um perigo, né? Um perigo muito grande. De alguém decidir errado, de alguém decidir algo que não era exatamente o que você queria. Então essa é um pouquinho da minha trajetória também acadêmica, né? E já trabalhei em vários veículos aqui da cidade e sou muito agradecida por cada lugar que eu pude por um período, enfim, trabalhar. E dividir, né? A gente divide, a gente compartilha, né, experiências, a gente traz experiências junto na nossa bagagem de pessoas que passaram na nossa vida. E tu sabe que é muito importante esse teu comentário de buscar o conhecimento, porque a gente fala em mulher de milhões, a gente fala em se comunicar, a gente fala em posicionamento, mas a gente tem que deixar muito claro a importância das mulheres hoje buscarem autoconhecimento e conhecimento técnico, conhecimento específico da área que realmente elas querem atuar. Com certeza. Tem 2 pensadores, 2 filósofos contemporâneos muito acessíveis. Quem gosta desse assunto deveria buscar ler Mário Sérgio Cortella, né? Tem um livrinho ótimo, livrinho porque é pequeno, é rápido de ler, né? Porque fazemos o que fazemos, né? É fantástico, né? Ele explica que ele ama dar aulas, mas ele não gosta de corrigir provas. Mas ele já entendeu que para dar aula tem que corrigir provas. Então, é esses ajustes que a maturidade também traz na vida. E o Leandro Carnal, que é um outro filósofo, né, bem contemporâneo, bem popular, conhecido, ele fala muito sobre a autoconsciência. A autoconsciência é a chave de tudo. Você tem que saber, olha, no mínimo básico sobre você, né? Quanto melhor a gente está, menos a gente incomoda o outro. Então, isso eu ouvi de um poeta gaúcho, Mário Pirata, que falou isso, né? Então, acho que para você falar bem, para você ter uma boa comunicação, tem uma série de coisas que vêm antes, né? Eu não acredito naqueles treinamentos básicos de oratória que vão te explicar o gesto, o que pode, o que não pode. Isso é importante, claro que é. Em algum momento, você vai usar. Treina, mas assim, tem muita coisa que vem antes sobre você, sobre o seu posicionamento, sobre a sua marca pessoal. E eu acredito que isso tudo compõe, né, a sua comunicação em público. E o autoconhecimento, ele é tudo, né, Thaís? Tudo. Aí tem vários exercícios, enfim, que poderiam ser feitos, mas que a gente não vai ter tempo de falar aqui no programa, mas já vamos dando pinceladas e dicas. E essa dica é muito importante, porque as mulheres hoje, elas acabam usando muito a comparação. E a comparação, ela vai te frustrar. De qualquer maneira, ela vai te trazer problemas, né? Seja você, o comparar é ruim, o querer imitar alguém é pior ainda, né? Quando você quer se comunicar ou falar de um jeito parecido com de alguém, outro. Pode ser até por admiração, né? Normalmente, né, Thaís? Vamos pegar aqui, normalmente você vai olhar, a Thaís é perfeita, ela fala super bem, eu vou nesse caminho porque tá dando certo. Seja você. Quando você quer copiar alguém, você não é nem aquele alguém e nem você. Você não é nada. Seja você, crie o seu estilo, faça as pazes consigo mesmo. Se aceite. Isso. Comece a olhar seus vídeos e gostar daquilo que você vê. É a ferramenta que você tem, é o que dispomos no momento, né? Então, penso que
é preciso encontrar a sua identidade, o seu jeito de falar. O meu jeito de falar é um pouco mais lento do que a maioria dos locutores de rádio, por exemplo. Às vezes eu corro atrás para não ficar arrastada, mas é o meu jeito, é o meu ritmo. Acho que as pessoas... É a tua identidade. Acabam conhecendo você por isso. Então, você tem que criar a sua identidade, o seu DNA, o seu jeito de falar. E ir se descobrindo, né, Thaís? Porque assim, essa frase, vamos criar a nossa identidade, mas a gente precisa nos conhecer para descobrir qual é a nossa identidade. Hoje a gente nota que as mulheres, elas acabam que elas não se entendem. Elas querem estar num posicionamento, elas querem estar aparecendo bastante nas redes sociais, que as redes sociais hoje têm uma cobrança muito grande em produzir conteúdo, né? Mas elas não se conhecem e acabam fazendo 1000 vídeos e não postam nenhum porque não gostam de nada. Não gostam, né? A rede social olha, renderia aqui horas de conversa. Não sou social media, não sou propriamente uma especialista na área, mas estou nesse meio há um tempo, observo algumas coisas. Acho que, em alguns casos, é muita gente dando opinião sobre o que não sabe, sobre aquilo que não conhece, né? Eu sei que é um pouco antipático dizer isso, mas aí é o meu posicionamento. Mas é uma colocação necessária. Eu acho que a gente, para usar uma rede social, para emitir uma opinião, a gente precisa minimamente conhecer aquilo que está falando. Não gosto muito da ideia daquelas falas que conseguem ir do nada para lugar nenhum, né? Eu não vou opinar na rede social sobre energia solar porque eu não conheço esse assunto. Conhecimento de causa é necessário. Eu tenho um discurso de no máximo 1 minuto sobre esse tema. O que eu sei é muito raso, né? Então eu posso usar a rede para outra coisa, para falar sobre outros assuntos que eu conheço, né? Aliás, fala bem em público quem conhece aquilo que está falando. É a primeira premissa, assim. Segura aí que eu preciso ir para um intervalo comercial. Voltamos já, fica ligado que tem muito assunto ainda. Escola de Educação Infantil Adoleta. Fundada e idealizada pela psicóloga infantil Indiara Ribeiro Soares. Aqui o ensino é feito verdadeiramente com amor. Atendemos berçário, maternal, jardim e pré. Conheça uma estrutura completa, pensada no conforto e segurança dos pequeninos. Escola de Educação Infantil Adoleta. Construindo sua identidade na relação com os outros. Telefone WhatsApp 549-9187-2354. É uma das vantagens da Planalto Associação de Benefícios, além do clube de descontos, de vantagens em produtos e serviços, é a telemedicina. Não sei se tu já ouviu falar. Não conheço. Como que funciona? A telemedicina é uma das vantagens e benefícios para os nossos associados. São consultas online, ilimitadas, 24 horas por dia, durante o ano inteiro. É só pelo computador ou pelo telefone também? Pelos dois. Você pode acessar no seu computador, na palma da sua mão. Vai ter um clínico geral à sua disposição o ano inteiro. Só eu posso usar? Para você e mais 3 dependentes. Viu só como é fácil? Planalto Associação de Benefícios com essa vantagem da telemedicina. Quer saber mais? Nos procure nas redes sociais ou nos contatos que está aparecendo no seu vídeo. Planalto Benefícios. Hashtag eu faço parte. O Salão Cabelos ao Vento fica localizado no centro de Passo Fundo, dentro da Galeria Zanata. Aqui vocês vão encontrar vários serviços, como mecha, coloração, corte, dentre outros. Siga-nos nas redes sociais. Doutora Kelly Jacobs, odontologia muito além do sorriso. Eu sou a doutora Kelly Jacobs, cirurgia dentista e proprietária de um novo espaço no centro de Passo Fundo, todo voltado à odontologia. Aqui nós temos profissionais especializados em todas as áreas da odonto e também temos fisioterapia, podologia e fonoaudiologia. Mais informações e agendamentos 999 40 36 37.
estamos de volta com o programa Mulher de Milhões. Esse programa ainda tem muita história, muita emoção, e a Thaís vai contar um pouquinho para nós dos desafios dessa profissão maravilhosa, dos desafios que é estar nesse meio, Thaís. Olha, eu sou uma apaixonada pela minha área, Fran. Eu, de verdade, tenho muita convicção de que eu nasci para trabalhar na área da comunicação. Poderia ser fazendo teatro, que eu amo tanto, trabalhando em rádio, em televisão, apresentando um evento, me comunicando nas redes sociais. A minha maior habilidade, ela está na área da comunicação. De um tempo para cá, eu venho também me desenvolvendo, me aprimorando para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Isso tem feito muito sentido na minha vida. Vai muito além de um trabalho, de uma remuneração. Mas já é um propósito de vida. É o meu propósito de vida. Eu fiz lá todos os estudos do meu perfil, minha análise comportamental, onde é que estão meus pontos de melhoria, e realmente meu propósito hoje é esse, né? Esse. Desenvolver a comunicação das pessoas. Mas eu tenho desafios no dia a dia, na rotina, como jornalista, ao trabalhar na Rádio UPF, por exemplo, é poder estar sempre atualizada com as notícias. Isso é bem desafiador. A gente trabalha muito, nós que somos jornalistas, né, temos 2, 3, 4 trabalhos ao mesmo tempo. Então isso é bem desafiador. Eu muitas vezes estou em eventos empresariais e eu vou lá compor a mesa de autoridades e eu fico observando assim, não tem uma mulher nesse palco. Isso dói um pouco, né? O coração da gente que é mulher, pensando quantas mulheres estão por detrás desses homens, também batalhando, mas ainda não ocupam um lugar de destaque. Não ocupam uma cadeira. Mas não quero aqui fazer um discurso assim de uma vítima completa, né? Isso está mudando e temos que fazer por onde? Temos que seguir com esse discurso, né? Temos muitas mulheres. As mulheres também estão ocupando cada vez mais espaços importantes. Aumentando, temos já reconhecimentos salariais, equiparação com os homens. Então, a gente começa a mudar esse cenário aos poucos. Mas é um pouquinho todo dia que vai fazer o muito logo ali, né? Um pouquinho todo dia e cada dia uma mulher se levantando, né, Thaís? E ajudando a outra, mulher, né? Isso, se posicionando, estendendo a mão para outra, né? Porque... a gente, né, se falou antes assim em competitividade, né? O insucesso do outro nada tem a ver com o meu sucesso. Estou trazendo aqui uma frase de Facebook, mas ela é muito verdadeira, né? O fato do outro não ter sucesso não quer dizer que eu vou ter. É tão mais fácil quando a gente se ajuda, quando a gente dá a mão, quando a gente empresta o que a gente sabe para alguém, logo ali a gente vai ser ajudado também. Então, eu acredito muito nessa forma de levar a vida e de trabalhar. E o pensamento do dia hoje veio como uma luva, né? Foi perfeito. Porque se não colocar amor, e a gente sente o amor que tu transmite no que tu faz. Sem amor, tudo que a gente faz vira um fardo. Acordar para ir trabalhar pela manhã, se não tem amor, né? Aliás, é uma boa pergunta para a gente fazer, Fran, para quem está nos acompanhando, né? O que te faz acordar todos os dias? O que te faz o olho brilhar? A gente precisa saber dessas coisas, porque é só assim que a gente vai encontrar o nosso melhor e se tornar uma pessoa de sucesso. E aí a gente descobre qual é o nosso propósito de vida que nos impulsiona. Com certeza. Né? E todas essas mulheres, elas precisam descobrir o seu propósito de vida. Com certeza. Descobrindo, se conhecendo. Mas a gente quer saber mais da Thaís. Thaís, me conta um episódio que aconteceu num evento assim que... Aquele que faz lembrar, opa, esse foi difícil. Olha, só me vem à cabeça situações engraçadas. Claro que antes delas serem engraçadas, elas são trágicas, né? Sim. Mas enfim, muita coisa acontece nos eventos, nos bastidores, que as pessoas nem imaginam, mas tem coisas que se tornam públicas, né? Eu lembro de um evento em que o ministro da Justiça estava aqui no evento, em Passo Fundo, e... a gente chamou o hino nacional e o hino não rodou. As autoridades todas prontinhas ali olham para você, você tem que tomar uma decisão na hora, enfim. E o que fazer? E iluminação que desaba no meio do evento porque não foi preso corretamente e você tem que fingir normalidade, né? Ou tudo seja, tranquilo. São situações assim, né? Elas são tristes, mas na hora eu tenho muita vontade de dar risada. Eu preciso te contar isso, então. Mas então tu disfarça muito bem, né? Eu sou uma pessoa
pessoa com riso frouxo. Então não precisa muito pra eu ter vontade de rir. Então, se eu tô num evento pra chamar uma pessoa e no trajeto essa pessoa caiu, que isso já aconteceu, isso pra mim assim, é difícil de controlar. O esforço, enfim, eu realmente tenho muita vontade de dar risada às vezes na rádio, a gente passa por alguns percalços, acontece. Então eu lembro dessas coisas assim mais engraçadas, imprevisíveis. No momento é difícil, depois elas ficam engraçadas, né? No momento porque pra controlar um riso, eu sei que é difícil. Ai, gente, eu tenho esse defeito. Eu sei que é difícil de controlar um riso também. Eu tento melhorar, mas não é fácil. Não é, né? Mas faz parte da nossa personalidade, né? Com alegre, certeza. Feliz, espontânea, né? Mas tem horas que não dá pra rir, não dá pra rir, Mas né? é difícil? É super difícil. Mas, Thaís, deixa eu fazer umas perguntinhas pra ti. Diga aí. Que a gente quer conhecer a Thaís mulher. Né? A gente conheceu um pouquinho da apresentadora, da jornalista, da especialista em comunicação. A gente conheceu a Thaís profissional. Agora a gente quer conhecer a Thaís mulher. Vamos lá? Vamos lá. Um sonho, Thaís. Desenvolver ainda mais nas pessoas a possibilidade de falar em público de forma confortável. Eu não sei se é para a resposta ser muito curta ou não, mas eu preciso muito explicar isso, tá? Fran, para mim, para você que é uma advogada e tá aqui lindamente como uma jornalista, como uma apresentadora, é tranquilo. Mas para muita gente ir a público, fazer um discurso, às vezes você é um CEO de uma empresa e o mais difícil que você tem para fazer é fazer um discurso impactante, que motive a sua equipe. Então, hoje a minha vida está muito ligada a isso, assim, meu sonho é poder dizer para essas pessoas, pode ser confortável, viu? Pode ser bom. É uma questão de treino, não é difícil, depende do seu desejo de que isso realmente aconteça. Então, meu sonho hoje é esse. Sonho, entre muitos outros. Sonho. Eu ainda quero muita coisa nessa vida, mas esse aqui, tentando ser sintética, tô falando um só. Um medo. Como mãe, a gente tem medo, né? Você tá com um bebê aqui na barriga, a gente ainda não sabe nesse dia da gravação se é menino ou menina, né? Talvez quando o programa for ao ar a gente já vai saber. Mas assim, quando a gente é mãe, a gente fica muito preocupado com o futuro do filho, o que vai ser. Você não tem controle, né, sobre o que vai acontecer. Aliás, a gente tem controle de bem pouca coisa na vida. Mas assim, os meus medos, eles hoje são ligados à maternidade. Assim, acho que também é normal. Ousadia para Thaís tomar algumas decisões que precisam ser tomadas profissionais nos próximos tempos, assim, mas não chegou a hora ainda. Mas tem muita coisa para acontecer, assim, eu enxergo muitas oportunidades, eu aprendi a empreender, como eu te falei, né, eu venho de uma família simples, eu construí a minha vida, o que eu tenho com o meu trabalho, e eu sou muito orgulhosa do que eu consegui. Pode não ser muito, mas para mim significa muito, então eu quero mais, eu vou fazer mais coisas ainda. O futuro, Thaís? O futuro vai ser maravilhoso. Eu acredito muito, eu sou uma pessoa otimista, eu sou aquela que vê o copo meio cheio e não meio vazio. Eu tenho fé no futuro, eu acredito nas pessoas, eu acredito na humanidade e eu acredito que as coisas, elas vão melhorar. O futuro, ele vai ser muito bom. Se a Thaís pudesse voltar no tempo, o que tu mudaria nessa trajetória linda? Olha, ela não me contou as perguntas antes, tá? Gostaria de deixar esse bem registro. Claro. Então eu tô falando sem filtros, né? Isso aí. Acho que eu voltaria a fazer teatro. Ainda vou voltar. Eu não tô conseguindo enxergar como. Achar o tempo ainda. E em que condições e com quem, mas eu teria feito mais disso. Me fez muito feliz. Fez muito sentido. Eu gosto do teatro, eu gosto do palco. Eu acho que eu sou uma atriz bem razoável. Eu ganhei inúmeros prêmios no Brasil em festivais de melhor atriz. Sou muito agradecida aos meus amigos do teatro. É uma coisa que eu faria. Voltaria. Vai voltar. Eu espero que sim. Nem que seja quando eu estiver bem velhinha, não tem problema. O que a Thaís não vive sem? Ai, que pergunta difícil. Nesse momento, sem internet, sem celular. Sem comunicação. Eu acho que
não vivo sem feedbacks também. Ah. Eu converso muito com as pessoas que eu trabalho, com as empresas que eu dou treinamento, e em todas as turmas, Fran, que eu dou um treinamento ou que eu faço uma palestra, eu tenho ali uma pessoa na plateia com um compromisso de me dar um feedback. Porque eu acho que tá bom, mas pode ser melhor. Pode melhorar. Nada está tão bom que não possa melhorar. Maravilhoso. Então, eu gosto muito da ideia de que em toda turma ter alguém, eu combino com essa pessoa e já aviso, ó, não vem fazendo elogio. Elogio quero a ele é realidade. ótimo, ele amacia o ego, bacana, mas assim, o que eu posso A melhorar? verdade, eu preciso disso da que eu tô verdade. fazendo? A Thaís é uma mulher em uma palavra. Não dá em uma palavra, deixa eu pensar. Enérgica. Eu ia dizer cheia de energia, né? Mas- Eu sou meio ligadinha, assim, nos 220, né? Desde a hora que eu acordo, bem pilhada. Então, eu acho que eu sou uma pessoa com muita energia. Ah, Thaís, o nosso tempo está no limite. Mas, gratidão por você estar aqui. Obrigada. Obrigada por compartilhar um pouquinho da tua história, por incentivar tantas mulheres com essa trajetória linda. Que lindo. Obrigada, A nossa casa Fran. está sempre aberta para ti. Fizemos o programa em 3, hoje eu, a Fran e o bebê. Muito obrigada ao Fernando, ao Percy, o teu marido que está aqui também. Só agradecer e que a gente possa se falar nas redes sociais. Obrigada, Thaís. Um grande beijo.